Bom dia, pessoal. Iniciamos o mês de julho. Não, mês de julho não. Mês de junho, né? Estamos em julho ainda. Junho, lembra o quê? Festa junina. Já estou até com avental, olha lá. Isso aí, pessoal. Vamos nos animar, né? E bom dia, Isa, tudo bem? Bom dia, Ana. E é isso aí, gente. Então, o mês de junho começou. Vamos, vamos nos animar, né? A gente não pode deixar a peteca cair. Bom dia, bom dia. Esse master, quem é master? Bom dia, Juliana, tudo bem com você? Ah, é o Samuel? Ah, então tá ótimo. Vamos ver o que a Aninha tá falando. Festa junina online, a gente tem que ser criativo, né? Hoje é o avental, amanhã é uma tiarinha, depois é algum outro acessório, e assim vai indo, né, gente? A gente tem que entrar no ritmo de festa. Bom, É, nós só tivemos uma aula até agora, né? Então, na aula passada eu dei sobre o Antigo Egito e então hoje nós vamos fazer tipo um quiz de perguntas que eu vou fazer perguntas para vocês e vocês vão responder. Só que a professora foi muito boazinha com vocês e a professora vai dar dicas para vocês. Então eu vou fazer a pergunta e eu chamo, por exemplo, o Hugo. Quanto tempo que eu não vejo o Hugo, o Lucas, né? Outras pessoas eu vou chamando e aí vocês vão responder. Vamos ver se vocês vão conseguir, vão ganhar uns pontinhos aí, tá? Só que a prof foi muito legal, ela deu umas dicas muito boas, então não tem como vocês errarem. E também não foi tanta coisa que a gente falou, né? Quer dizer, falamos de bastantes coisas, mas é sobre o Egito, então é um assunto bem legal da gente tratar, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Calma, gente, relaxa. Relaxa que o mundo não vai acabar. E aí nós vamos iniciar então as nossas perguntinhas. Então, exercício de fixação sobre a arte no Egito Antigo. Vamos lá. Eu vou chamar. Eu vou chamar o Davi Fogaça. Faz tanto tempo que eu não falo com você, Davi. Então, você vai me responder a primeira perguntinha, ok, Davi? Escreva aí. Sim, você foi escolhido, hein? A primeira pergunta acho que é facinho. Vi, Davi, Davi. Não adianta você não me responder, hein? Vamos, escreva sim ou não. Posso começar, Davi? Davi, você já vai ficar com um pontinho? Ah, ok, já vai ficar com um pontinho, né? Vamos lá. Nossa, você viu? Já ele já virou para mim e fala: fala a pergunta. Ok, vamos lá. Primeira pergunta. O relógio do sol foi criação dos egípcios. Lembra que eu falei que o relógio do sol foi criado pelos egípcios e depois então a gente criou o analógico e o digital. E esse relógio foi para dividir o dia em 12 horas. Como que esse relógio funcionava? Dica: tinha um pino. Olha que dica boa essa. E aí, Davi? Escreve aí para mim. Eu vou deixar lá a pergunta para você. Como você acha que ele funcionava? Não tinha pilha, não tinha nada, tinha um pino. Tá, e aí? Como é que esse relógio do sol funcionava? Vamos ver o que ele vai responder. Se vê que você prestou bem atenção, né? Errada a resposta. Quem sabe pode responder.
Vamos ver quem responde. Sombra? Isso, muito bem. O sol batia no pino e a sombra indicava as horas. Isso mesmo. Vamos ver o que o Rafael, a Lívia, não sei quem é que está escrevendo aí, está digitando. Rafael desistiu. É, Davi, não foi dessa vez. Então, o que que acontecia? Lembra que ele ficava na parede, né? Ou podia ficar no chão, depende. E aí eles tinham um pino e para ele funcionar tinha que estar sol. Primeira coisa, porque se estivesse nublado, não funcionava. Se tivesse à noite, também não, né? Então, batia o sol e aí a sombra refletia a hora exatamente que era, tá? Então, muito bem, Lucas. Isso, com a projeção da sombra. Quem foi que falou? Isso mesmo, Lucas. À noite ninguém sabia. Coitados, né? Então vamos lá. A segunda pergunta. Vamos ver. A placa de Narmer é uma placa cerimonial egípcia. Qual a sua função? Dica: dança da chuva. Bom, eu sei que essa dica, dança da chuva, não tem nada a ver com o Egito, mas ela é uma dica boa para você saber responder. Então, a placa de Nárnia era uma placa cerimonial egípcia. Qual era a função? Função, alguma coisa. Emily, você sabe me responder qual era a função? Emily? A Emily tá aí? Sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou pôr a pergunta de novo para Emily. A placa de Narmer é uma placa cerimonial egípcia. Ela está na página 7, tá? É uma placa cerimonial egípcia. E qual era a sua função? Tudo bem? Então, o problema é o seguinte: de tudo que eu falei em sala de aula, muitas coisas eu coloquei a mais. Então, vocês não vão achar no livro. Eu dei na sala de aula, tá? Muitas coisas. Então, no livro só tem um pouco e eu completei. Ninguém sabe responder qual é a função da placa de Narmer? Não? Deixa eu ver então. Ninguém. Eu vou escolher outra então. É a representação de fatos históricos. Hugo, é você? É nós. Hugo, tudo bem com você, Hugo? Ó, presta atenção. Já que você foi corajoso, vamos lá. Era uma placa cerimonial. Então a dica é dança de chuva. Quando a gente fala que é dança de chuva, é uma dança, é o quê? Ela é uma. É o quê? Dança de chuva, sei lá eu, qualquer outro tipo de danças. Eram o quê que as pessoas faziam? Era tipo um. Então a função dela era essa. Tenta. Isso, Lucas Macedo, a função era ritualística. Por isso que eu pus dança de chuva. Dança de chuva era o quê? Um ritual. Então eu falei, a pessoa vai lembrar, tá? Então, a placa de Narmer era uma placa cerimonial, a função dela era ritualística. A placa de Narmer aí. Esqueci de colocar. Era outra dica, né? 3. Os zigurates foram criados pelos sumérios. Esse tipo de pirâmide tinha um formato e um lugar para sua construção. Também está no livro, esses zigurates. Qual era? Então, qual era a função, né?
tinha esse tipo de pirâmide, tinha um formato, né? Então, como que era o formato dele e aonde que eles construíram essa pirâmide, tá? Então, qual era o lugar? Então, a dica: escada, e era alto e no topo. Então, onde que era esse lugar? No alto da onde? E esse tipo de pirâmide tinha um formato. Formato qual era? Deixa eu ver quem eu vou chamar. Até agora ninguém conseguiu acertar, hein? Aline. Tudo bem, Aline? Bom dia. Deixa ver se a Aline sabe responder. Se a Aline não souber, aí, Isa, você pode falar, tá? Você acertou. Muito bem, Lucas. Aline, você sabe me dizer? Vou colocar a pergunta para você, ó. Os zigurates foram criados pelos sumérios. Esse tipo de pirâmide tinha um formato, né? A dica que eu dei é a escada. E o lugar para sua construção era alto, no topo. Então, onde que eles eram construídos? No topo da onde? E o formato era formato com o quê? Aline? Se não sabe, Aline, escreve não sei, senão eu fico aqui esperando. E aí, né? Ai, Aline, você tá aí ou não tá, Aline? Te chamei. Você tá. Então, Isa, pode falar então, porque a Aline não respondeu. Não, Eu? Lu... Oi, Isa, diga. Isa? O Samuel respondeu. Eram pirâmides escalonadas. Elas tinham isso, elas tinham degraus, tá? Então eram construídas no alto da montanha. Isso mesmo. Então elas tinham degraus e eram formato no alto da montanha. Você vê, Isa, faz o seguinte, você liga o áudio. Vocês liguem o áudio aí, porque o pessoal não está esperando, né? Ó, tá na página 11. Tá? Na página 11 fala dessas pirâmides. Ai, Aline, tá? Desculpa. Tem problema. Então, da próxima vez que eu perguntar, a gente liga o áudio aí e a gente consegue se comunicar melhor. Tá bom? Então, Aline, a próxima é para você. Para Aline, tá? Vamos ver. Em frente às três pirâmides, foi construída a esfinge de Gizé, sei lá como é que fala, né? Como se fosse uma proteção. Então, qual era essa função dessa esfinge? Dica. Eu pus essa dica, não é para rir. Fila no Covid. Devemos nos. Essa é uma dica. E a outra, o além. Gente, a melhor dica que eu dei até agora. Aline, fala cada uma, né? Essa professora inventa, viu? Mas é uma dica legal. Dá para juntar palavras aí, caça-palavras. Dá para responder. Então vamos lá, Aline. Você liga o áudio, por favor, e me fale. Tinha a esfinge de Gizé, e atrás da esfinge ficavam três pirâmides. Então, ela foi construída lá por um motivo, né? Então, ela tinha uma função, que era são duas palavras. Então, a primeira dica é fila no Covid, devemos nos pontinhos. E a segunda é o além. Então, é alguma coisa que, né, não dá para eu falar mais, senão eu vou dar a resposta. É a outra palavra para a resposta. Então, são duas palavrinhas. Quer dizer, duas palavrinhas não, são três. Mas o que você acha que é, Aline? Pode responder. Gente, espera a Aline responder. Aline, seu áudio. Isso, pode falar. Aline.
Pode ligar seu áudio, Aline. Aline? Mas quem que ligou o áudio, então, que não foi a Aline? Ah, tá bom. Aline, aí você falou que. Ah, tudo bem, não tem problema. Não sabe responder, Aline, qual que é a pergunta? Então eu vou escolher outra pessoa. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Ah, Otávio! Otávio, muito bem. Não, não. Otávio, liga aí seu áudio, Otávio. E vamos lá. A pergunta é facinho, ó, pensa bem. Opa! Ó, então vamos lá. Em frente às três pirâmides foi construída a esfinge de Gizé, como se fosse uma proteção. Já está dando a dica aí. Então, qual era a função? Então, a primeira palavra é, eu dei a dica, fila no Covid, devemos nos. A gente tem que ficar o quê? Hã? Proteger. Mas quando a gente está numa fila. Quando a gente está numa fila no mercado, um tem que ficar o quê? Hã? Atrás. Um tem que ficar o quê do outro? Longe, sei lá. Longe. Atrás. Não, mas longe é afastado, né? A gente tem que ficar afastado. Devemos nos afastar na fila do Covid. Então, a primeira dica é afastar, aí a segunda é do além e tudo mais, coisa meio ruim, né? Então, qual que é a palavra certa? Meu Deus. Afastar o quê? Os. Espírito. Isso. Quem que respondeu? Sim, Otávio. Otávio, tudo bem com você, Otávio? Então é afastar os maus espíritos. Para isso que a esfinge foi colocada lá. Além de proteger, era para isso. Não é para dar risada, Lucas. Agora fala sério, Sou mestre de. a minha dica foi boa. Era só pensar um Ah, pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá para a quinta pergunta. tô bravo. O que era colocado dentro das pirâmides? Dica: objetos, desenhos. Opa! Então, o que era colocado dentro das pirâmides? Eu expliquei na aula bonitinho. Então, vamos ver quem eu vou chamar. Ah, Rafael. Puxa, Rafael, faz tanto tempo que eu não falo com você, Rafael. Fala para mim, ó. Liga aí seu áudio e fala para mim. O que era colocado dentro das pirâmides? Ó, objetos, desenhos. Boa dica essa. Os bens do faraó, não era? O quê? Os bens materiais. Isso, os pertences dos faraós, né? Que mais? Os desenhos, o que que é? Ah, sei lá. Pensa, o que que mais tinha que a gente descobriu através disso? A gente descobriu o que que eles faziam lá no passado. Então, o que que tinha mais dentro das pirâmides? Ah, Ó, a dica, desenhos, é. meu Deus. Não. O alfabeto, sei lá. Ai, meu Eu Deus. sei, eu sei. Não é, Peraí. Camô, já que você tá todo animado hoje. Quem que tá falando que sabe? Primeiro Lucas? Não, Sakamoto tá animado. Então vai. Fala aí, Sakamoto. O Lucas tá segurando. Desenho de passarinho com corpo de humano e. Tá, isso daí era o Gato. quê? Era uma. Ah, não sei. Desenho.
Era um desenho, era uma pintura. Eles faziam pinturas nas paredes com a cena do dia a dia deles, para quando eles voltassem à vida após a morte, eles saberem o que que eles eram, o que que eles faziam. Por isso que tinha que estar tudo lá dentro. O sarcófago também estava lá dentro, né? Certo? Lucas Macedo, você é a próxima, que você está hoje sabendo tudo já, hein? Vamos ver. 6. Ah, essa é fácil, hein? O que você lembra sobre a lei da frontalidade? Dica: olhos, braços, ombros, cabeça, pernas e pés. Então, como é que era a lei da frontalidade? Lucas Macedo. Pode ligar seu áudio aí, Lucas, para eu ouvir? Deixa essa para o Lucas. Ok, vou esperar. Vou pôr uma musiquinha de festa junina aqui de fundo. Ah, Lucas Macedo. Não é para procurar no Google. Ai, meu Deus do céu. Viu? Ih, eu vou mandar ligar essa câmera, hein? Isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui enquanto o Lucas Macedo responde. Vou pôr uma musiquinha de fundo aqui. Não. Quem sabe essa daí pode responder. Uhum. Eles desenham a própria imagem, mas de frente. Mas o que que é de frente, Agatha? Ó, é os olhos, braços e ombros ou é a cabeça, pernas e pés? Então eles desenhavam o que de frente? Lucas, não fica falando assim de Lucas Macedo. Olhos, braços e ombros, como? Ó, olhos, braços e ombros era como? Desenhado de frente. Porque lembra que as egípcias elas estão de lado, mas o olho está desenhado de frente. Então, olhos, braços e ombros são de frente. Cabeça, pernas e pés é como? De lado, né? De perfil. Isso mesmo. Muito bem, Agatha. Não sabe o que que é Google. Uhum. Vamos lá, então. Muito bem, Agatha. Você acertou. 7. Como era a técnica da encáustica? Eu dei o exemplo de como era e depois eu dei na atualidade. Então, atualmente, com base nessa técnica, o que, que foi que nós criamos? Dica: isso é fácil. Pigmento e pasta e cera. Olha só. Três Desenhei di... bem. Hã? Pode responder quem quiser aí. Alguém sabe? Ó, deixa eu ver o que, que eu vou chamar então. Olha, se eu chamar e não responder, vai ficar com. Ah, o Caio. Muito bem, Caio. Tudo bem com você, Caio? Vamos lá. Então vamos ver qual que era a pergunta. Como era a técnica da encáustica, tá? Então, ela era misturada com o quê? E atualmente, com base nessa técnica aí da encáustica, nós criamos uma coisa. O que que era? Essa daí está no livro também. Era pigmentos, que tipo de pigmentos? E aí tinha, ó, já tem até a resposta aqui.
Era uma técnica de pintura, tá? Eu misturava pigmentos o quê? Vamos lá, Caio, eu espero. Fazia com cera. Vamos ver o que o Caio vai falar. Tantarana, vou começar a pôr música de festa junina aqui, gente. Pra dar uma animada. Pode ligar o áudio, Caio, e fica mais rápido. Então, eu também. Não, não é essa a resposta, Gabriel. Pelo amor de Deus. É, então era o quê? Era uma mistura, ó, vou até mostrar aqui para vocês verem a dica como foi boa. Então era uma mistura de pigmentos naturais com uma pasta, né, que criava assim, com essa pasta e uma cera quente. Então, eu misturava os pigmentos, a pasta e uma cera quente, e aí eles passavam na madeira e tudo mais. Agora, o que é que a gente criou? Lembra, eu dei o exemplo. Ceras. Vê se vocês conseguem lembrar. O que, que nós, na atualidade, através dessa base, a gente criou? Vela? Pode falar, Pro? Pode. De cera? Isso, muito bem. Quem que respondeu? É a Juliana. Ah, Juliana. Você é demais. Isso mesmo. Giz de cera. Muito bem. Vamos lá. Agora nós vamos lá para a página 11 do livro, tá? E aí ele pergunta assim: olhando essas três imagens, né, a pirâmide maia e as outras duas atuais, que relação é possível estabelecer entre essas construções e a forma dos zigurates? Explique. Então, que relação é possível estabelecer? A gente olhando, a gente lembra do quê? Tem formas do quê? Gente, não precisa ficar com vergonha. Errar, errou. Tá, e o triângulo lá no Egito era o quê, gente? Forma geométrica. Ah, é, formas geométricas. Não, eu tô falando lá no Egito, gente. O que, que mais tinha lá no Egito? Isso! Era forma de pirâmide, né, gente? Então tinha formas de pirâmides. E o que lembra essa pirâmide é diferente? Até vocês responderam agora lá atrás, do zigurate lá. Ele tinha o quê? Formato de. O que é esse monte que parece. Nas duas aí imagens. Tinha formato do quê? Formato de degraus, né? De degraus. Foi o quê? Uma inspiração dos templos lá da antiguidade. Então, nós temos a pirâmide maia, né? Com esses formatos de degrau. E eles, então, se inspiraram nesses templos aí e criaram esses dois, né? A gente percebe o quê? Que as duas contêm o quê? Parecem pirâmides, têm formatos de degrau. Essa outra, o habitat, não parece uma pirâmide, né? Mas ela lembra por causa desse formato de monte de degraus aqui, né? Então ela foi inspirada, ela pegou um estilo deles aqui e construiu esse outro, tá? Muito bem. Então agora nós vamos lá na página. Opa, na página 12 e nós vamos responder juntos. Preencha o mapa conceitual com características da arte egípcia. Eu vou chamar para responder. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui. Ana Letícia. Oi, Ana Letícia, tudo bem com você? Que saudades. Oi, Samuel.
A página é página 12, tá? Então, Aninha, responde aqui para mim. Ó, o tamanho das figuras representadas varia conforme o quê? A gente falou disso sobre, acho que se não me engano foi na página 7 que a gente estava falando daquela placa de Narnia que o cara está desenhado maior. Então, o tamanho das figuras representadas varia conforme o quê? Pode ligar o áudio e responder, Ana. Quem souber, Ana, você não sabe? Lembra que eles eram desenhados maiores? Tinha uma função. E os outros eram desenhados menores. Isso, a importância na sociedade. Então, se ele era mais poderoso, ele era desenhado maior, tá? Então, o que é isso? Ah, tá aqui. Então, o tamanho das figuras representadas varia conforme o grau da sua importância. Desenhos simbólicos para representar ideia de forma escrita. Pode responder, Ana, se você souber. Como é que chamava? Ou a Isa? Quem souber pode responder, por favor. Gente, mas nem no áudio vocês não querem falar. Isso, o hierógrafo era os símbolos, né? E a pictografia era o nome da escrita, né? A principal função era religiosa, utilizada para. Então, ele tinha uma função religiosa quando as pessoas morriam. Então, era para o quê? Homenagear quem? Isso, para homenagear os mortos, tá? Então a principal função era religiosa, utilizada para homenagear os mortos. Muito bem. Utiliza o falso afresco. Então, como é que era o falso afresco? Porque a gente sabe o afresco verdadeiro como ele é feito e como é que é feito o falso afresco? Pode responder quem souber. Calma, não se matem. Não se matem para responder, gente. Um de cada vez, por favor. É muita gente falando. Ai, meu Deus. Como é que era feito esse afresco? Não é arte medieval. Mas eu queria saber como é que é. Pintura nas paredes. Aí eles faziam o quê? O falso afresco. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, gente. Falei no oitavo, falei no nono e falei também agora no primeiro médio. Era uma pintura nas paredes, mas como é que ela era feita? Eles jogavam o quê? Como é que era? É o falso, não é o verdadeiro, né? Pro. Oi. Eles colocavam a tinta, tipo, misturava com a tinta seca? Então, isso mesmo. Ele não era tinta, né? Eles jogavam a massa na parede, esperavam secar e aí eles pintavam. Então, é por isso que é falso afresco, porque o verdadeiro afresco, eles jogam a massa e aí com ela ainda molhada, eles colocam a tinta. Então, penetra e aí se conserva muito mais do que quando seca, tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Então, era aplicação de tinta sobre a massa já seca. Monumentos, quando a gente lembra de monumentos, é o quê? Que tamanho de proporção é? Pirâmides, templos grandes, isso mesmo. Então, monumentos são obras de grandes proporções,
São bem grandes. Agora, fazia uso da lei da frontalidade. Ah, essa daí a gente até já respondeu, né? Então, como é que é a lei da frontalidade? Sim, mas qual que é a resposta? Ó, fazia uso da lei da frontalidade. Como é que é a lei da frontalidade? Eles desenhavam como? Então, os olhos, os braços e os ombros eram de frente. Lembra que eu falei que o egípcio desenhava de frente? E pernas, pés e cabeça, né? A face era desenhado de perfil. Isso, de lado. Isso mesmo. Então é isso aí, ó. Olhos, ombros e braços são vistos frontalmente, de frente, mas a cabeça, as pernas e os pés, que eles vão colocar aqui, é de perfil. Muito bem. Agora nós vamos lá para a página 13. Opa. Para cada questão de 1 a 4, marque verdadeiro se a proposição é verdadeira e F para falso. Então, as pinturas do período paleolítico superior representam a crença do homem pré-histórico na sobrevivência da alma e o seu conceito de uma organização familiar estável e desenvolvida. Será que era assim? É verdadeiro ou falso, gente? Só põe aí se é V ou F. Gente, é só para pôr um V ou um F para responder. Juliana, você sabe? Ana, qualquer uma. Será que os pré-históricos, a vida deles era estável, tudo maravilhoso? Isso mesmo, falso, tá? Questão 2. A figura representa a cena caça a aves selvagens da tumba de Nebanum, Tebas, Egito, 1400 a.C. Então a pergunta é sobre aquela imagem que está no livro. A ilustração é um falso afresco, técnica aplicada pelos egípcios quando a argamassa já está seca, na qual as figuras são representadas de acordo com a lei da frontalidade e a regra de proporção, que compreendia um código usado pelos egípcios para determinar as classes sociais e um rígido quadriculado que garantia a repetição acurada de formas egípcias em qualquer escalas e posições. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? O que foi falado aí? Vamos lá. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Muito bem, Rafael. Na 2, na outra questão, questão 3. A obra mostra a sabedoria e a habilidade dos egípcios na distribuição das figuras, que são valorizadas mais ainda pela liberdade de pintar o corpo humano em qualquer posição ou movimento, procurando assim refletir o interior das figuras representadas. Verdadeiro ou falso? Falso, porque eles não representavam as figuras em várias posições, o corpo, a gente não via nada disso, a gente via a imagem chapada, né? Então, bem simples. É isso aí, falso. Questão 4. Quem respondeu falso, deixa eu ver quem foi. Isso aí, Juliana, Rafael e Ana, muito bem. Questão 4. A cena, uma representação da vida diária, corresponde a um registro das atividades dos egípcios, aquela que vocês viram lá atrás, né? Para que pudessem ser lembradas na vida após a morte e para que o espírito do morto ficasse presente nas atividades humanas, no momento em que os mortos abandonam a atitude passiva e intemporal para participar da vida dos homens. Verdadeiro ou falso? Essa tá fácil, né? Porque eu já até respondi. Isso mesmo, Beatriz, verdadeiro. Muito bem. Agora que saiu a página 4.
Então, a resposta é verdadeiro, falso e verdadeiro. Na página 14, ainda, nós temos essa imagem aí, ó. Observe a imagem. Então, a gente está vendo a imagem aí, e a pergunta é a seguinte: a pintura egípcia pode ser caracterizada como uma arte que definiu os valores passageiros e transitórios como forma de representação privilegiada, concebeu as imagens como modelo de conduta, utilizando-as em rituais profanos, adornou os palácios como forma de representação pública do poder político, isso é a pintura egípcia, qual é a característica dela? Valorizou a originalidade na criação artística como possibilidade de experimentação de novos estilos, ou elegeu os valores eternos presentes nos monumentos funerários como objeto de representação? Qual que é a resposta, gente? A, B, C, D ou E? Isso. Depois da prole todas, a resposta era letra E. A terceira. Sobre a arte egípcia ainda. É incorreto afirmar. Então, o que não está correto. As grandes manifestações da arquitetura egípcia foram os manifestos, os magníficos templos religiosos, as pirâmides, os hipogeus e as mastabas. Na pintura, as figuras eram representadas com os olhos e ombros de perfil, embora com o restante do corpo de frente. A escultura egípcia obedecia a uma orientação predominante religiosa. Eram numerosas as estátuas esculpidas com a finalidade de ficar dentro de túmulos. A cultura egípcia foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia política do faraó. Esses dois elementos exerceram grande influência na arte e na arte científica. E a gradação, a mistura de tonalidades, o claro e escuro, não eram utilizados. Então, qual dessa arte egípcia a resposta está incorreta? Qual seria? A Juliana vai ganhar todos os pontos. É a B? É a B. Por que que é a B? Qual seria a resposta certa da B? Na pintura, as figuras eram representadas com os olhos e os ombros de perfil? Jamais, né, gente? O que a gente mais vê são os olhos e os ombros de frente. Isso mesmo, Beatriz, acertou. Tá errado aquela pergunta lá. E fim. Muito bem, gente. Então, essa foi uma atividade para vocês relembrarem. Mas já deu 11h15, gente, já acabou a aula. É para vocês darem uma relembrada aí no que vocês aprenderam, aí, que estudaram, para vocês ficarem craques. E lembrem, tudo que eu falei não está no livro. Tem coisas que eu falei que não está no livro, então a gente tem que prestar atenção na aula, porque depois cai na prova e não sabe responder, hein, gente? Então, prestem atenção. Bom final de semana para vocês. A gente vai se encontrar lá na outra semana. Eu vou ficar aí com saudade